para adorar o nome do Senhor, né? Com nossas mãos levantadas adorando, com nossos ouvidos também, porque a partir do momento que nós inclinamos o nosso ouvido a ouvir a palavra do Senhor, é um sinal de adoração também, né? Quando nós ficamos aí quietinhos, sentados, só ouvindo o que Deus tem para falar conosco, né? É um sinal de honra a Ele, né? Então, nós somos gratos a Deus. Eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês que decidiram estar aqui conosco, para junto cultuarmos neste culto de celebração. E hoje, melhor ainda, que é um culto de Santa Ceia, né? Um dia onde nós podemos relembrar algo que Jesus fez, o maior presente que Ele nos deu, que foi morrer na cruz por nós, dar a sua vida, derramar o seu sangue por nós na cruz. Foi o maior ato de amor, é o maior ato de amor, né, que existe. Então, hoje é um dia de nós celebrarmos ao Senhor, tomando nossa Santa Ceia e dizendo: Pai, nós somos gratos pelo que você já fez por nós. E a palavra diz que nós não deveríamos esquecer de estar sempre lembrando. E nós estamos aqui com a mesa da Santa Ceia para nos lembrarmos, né? Com o ato de tomar a Santa Ceia e dizer: Pai, obrigada pelo seu sangue que derramou na cruz. Comendo o pão, obrigada, Pai, pela sua carne que foi esmagada na cruz, foi machucada em nosso lugar. Por isso nós comemos o pão em lembrança deste nome, deste ato que Jesus fez por nós na cruz. Então, agora nós já ouvimos o louvor, já adoramos juntos, e agora nós vamos continuar adorando, ouvindo a palavra de Deus, né? Que eu sei que o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para tratar conosco através da palavra. E nós vamos ouvir a palavra com o nosso pastor. Espero que você esteja com seu ouvido atento, inclinado a ouvir a voz de Deus, né? Que vai ser falado aqui. Vai ser a voz de Deus falando através da boca do nosso pastor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e a paz. Vocês estão animados? Você tem motivo para celebrar nessa noite? Aleluia. 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 O Senhor é bom. Aleluia. Então, amados, nós estamos aqui hoje com um propósito. Realmente trazer à nossa memória aquilo que nos dá alegria. Uma certeza de que o Senhor morreu e ressuscitou e vive para sempre. E que Ele está no nosso amanhã. E que nós podemos confiar nele plenamente. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai, te agradecer por essa noite, Senhor. Pelo teu grande amor, que tanto nos amou, que se entregou. Quantas dificuldades o Senhor rompeu, o Senhor enfrentou. Mas o Senhor não desistiu diante de nenhuma delas, para que nós fôssemos alcançados. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela salvação. Obrigado, Senhor, pelos todos os meus pecados que o Senhor pagou preço lá na cruz. Obrigado, Senhor, porque eu nunca saberei. Eu nunca vou saber quanto custou a minha salvação. Porque o Senhor mesmo pagou todos. E o Senhor nunca vai jogar na nossa cara, o Senhor nunca vai dizer: está vendo o que eu fiz por você? Só uma coisa o Senhor pede para nós: que nós venhamos entender o sacrifício que Ele fez de uma vez por todas, e que receba e que viva plenamente essa vida que o Senhor conquistou, com um preço muito alto. Em trevas, o Senhor se entregou. Se humilhou, se fez maldito em meu lugar.
nós possamos lembrar todos os dias, daquilo que o Senhor fez por nós. Eu não teria outra palavra para ti, Senhor, a não ser dizer muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor me libertou das trevas. O Senhor me libertou das trevas. Hoje eu sou filho. O maior privilégio que alguém podia ter na face da terra, que alguém possa ter, é de ser chamado filho de Deus. Filho de Deus, não mais escravos do diabo. Não mais escravos do medo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és o Senhor dos senhores, tu és o Rei dos reis. Santo, santo é o teu nome. Santo, santo é o teu nome. Nós fomos salvos para exaltar o nome que está acima de todo nome. Todo nome que se possa nomear. O nome de Jesus, ele está acima. Ninguém é digno de louvor e de adoração a não ser aquele que pagou o preço pela nossa vida. Não se renda diante de nenhuma circunstância. Não deixe que ninguém roube do Senhor a verdadeira adoração. Que isso possa estar entranhado em nossas mentes todos os dias. Ao acordar, lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. E lembrar que esse sacrifício foi de uma vez por todas. Não, ele não vai voltar aqui outra vez como cordeiro. Ele não vai voltar aqui outra vez para se oferecer novamente em humilhação. O sacrifício dele está valendo até hoje, o sangue dele clama na terra. Por isso a palavra do Senhor diz que, portanto, para aqueles que estão em Cristo Jesus, você sabe o que é isso? Não há nenhuma condenação. Você é livre. Livre. Oh, aleluia. Aleluia. Livre para adorar, livre para proclamar as boas novas. Livre para dizer que Jesus é o seu dono. Livre para dizer que Jesus, sim, é o seu rei. É o seu Senhor. E o seu pastor. E por isso nada nos faltará. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode glorificar esse nome que é digno de adoração. Oh, amados, presta atenção no que o Espírito Santo do Senhor está falando nessa noite. Nós estávamos destinados ao inferno. Viver eternamente separado de Deus. Onde o seu amor não é presente. O inferno é um lugar horrível. O Senhor já nos livrou de lá. Ele pagou o preço por completo. Ele foi até lá as profundezas. Não foi apenas chicotadas que ele levou. Não foi apenas cuspida na cara. Não foi apenas aquela humilhação que ele sofreu. Ele experimentou a pior das piores que estavam destinadas para mim e para você. Ele nunca tinha sido separado do Pai.
Mas para que Ele desse um lugar de honra para mim e para você, Ele sofreu naquela cruz e sofreu em trevas, separado do Pai, para que pudesse trazer você para o reino de luz. Você está na luz. Você está na luz. Por isso resplandeça hoje. Resplandeça a luz de Cristo hoje que está em mim e em você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a voz do Espírito Santo. Aleluia. Você é grato, amados, ao Senhor? Não teria palavras para expressar, amados. Sabe, todas as vezes que é culto de Santa Ceia, eu de fato começo a meditar naquilo que Jesus fez por mim e por você. Não éramos merecedores. Nós éramos merecedores da ira de Deus. Entenda de uma vez por todas, amados, o que essa mesa representa para mim e para você. Essa mesa aqui está dizendo que Jesus, Ele tomou um cálice que eu e você não suportaria. Por isso Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia, Ele conhecia a ira que Deus tinha pelo pecado. Ele disse: mas ninguém pode suportar, a não ser eu, aquele que não tem pecado. Aleluia. Aleluia. Mas foi um alto preço, irmãos. Pelo menos se valorize e entenda de uma vez por todas o valor que você tem. Eu não sei quanto você valia para o diabo, mas para Deus você tem um alto valor. Porque o preço que Ele pagou foi com o seu próprio Filho, esmagando Ele naquela cruz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, amados, nós precisamos cada vez mais reconhecer isso e tomar posse. E hoje, enquanto eu meditava nisso, eu até falei no grupo, sabe, amados, será que nós estamos entendendo mesmo o sacrifício que Jesus fez por nós? Jesus pediu algo tão simples, tão leve, para que nós pudéssemos fazer. Ele diz: ei, eu só quero que vocês façam algo em memória de mim. Não deixa que isso se esqueça. Não deixe que isso fique esquecido. Traga isso à memória. É para nós mesmos, irmãos, e para lembrar outras pessoas. Quantas pessoas hoje mesmo não sabem ainda do sacrifício, do preço que Jesus pagou por todos? Ou você acha que Jesus só pagou o preço por mim e por você que está aqui? Foi por toda a humanidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A minha vontade é só apenas de adorar, amados. A minha vontade é de me lançar mesmo aqui em adoração ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Mas eu preciso compartilhar a palavra do Senhor com você nessa noite, para que você traga a sua memória e lembre novamente daquilo que Jesus fez por nós. Amém? Jesus quer que você creia, amados. Lá em João capítulo 14, Ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Ele disse: creia, não se turbe o vosso coração, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Há uma promessa, irmãos, que o Senhor vai voltar para nos buscar. Você se alegra com isso? O plano terrestre não está nada bom, mas o Senhor já prometeu na sua palavra que Ele vem nos buscar. Amém? E uma das coisas que o Senhor deixou para nós hoje, pelo qual nós devemos viver, nós estamos falando esses dias aqui sobre fé. Ele nos justificou, lá em Romanos capítulo 5, Ele diz que justificado, pois, tenham paz com Deus. O que Jesus fez conosco, amados, foi agora
sabe, nos associar, nos reconciliar com Deus, para que tenhamos paz com Ele. Amém? E agora nós, uma vez que fomos justificados, Ele disse que nós devemos viver pela fé. Amém? Continue crendo no que Jesus fez por mim e por você. Eu não sei se você já parou para pensar quanto vale a sua salvação. Quanto custa a sua salvação? Você saberia me dizer quanto valeria a sua salvação? Com certeza você não consegue calcular. Mas nós precisamos crer nisso e lembrar de todas as coisas, todos os dias. Nós devemos lembrar que Jesus, Ele nos selou com o Espírito Santo e Ele vai vir nos buscar. Ele aliançou, Ele fez uma aliança, Ele cortou uma aliança comigo e com você. Você é a noiva de Cristo e Ele voltará para nos buscar. Amém? Então eu não sei o que você precisa nesse tempo para viver uma vida de fé. Eu não sei o que você precisa fazer, o que você precisa romper todos os dias para continuar crendo que Jesus é o nosso Salvador, que Ele pagou um preço alto por nós, que Ele já levou na cruz todos os nossos pecados e que agora o poder do pecado não tem mais poder sobre você. Amém? Você se alegra com isso, irmão? A morte não tem mais poder sobre mim e sobre você. Jesus tirou o poder da morte que estava sobre mim e sobre você. Ela não pode mais nos deter, ela não pode mais nos segurar. Por isso, amados, nós não devemos temer mais, não devemos ter medo. Eu quero aproveitar e dizer para você, vamos continuar sendo prudentes. Amém? Com isso tudo que está acontecendo aí fora, nós devemos sim, mas nós não devemos parar de crer e de trazer à memória, de celebrar aquilo que Jesus conquistou para nós. O sacrifício de Jesus foi muito maior do que isso que está se apresentando diante de nós hoje. Amém? Então, se Jesus disse que é para nós celebrarmos, que é para nós trazer a memória dele, do sacrifício dele, nós vamos continuar. Eu quero aproveitar para dizer para você, continue sendo prudente, nesse tempo em que os decretos estão mandando, pedindo para que nós mantenhamos o distanciamento, para que nós mantenhamos os cuidados com as máscaras, com o álcool em gel, com a higienização em si. Mas, amados, nessa noite, o Espírito Santo também fala para nós, tenha cuidado com a fé que Jesus colocou no seu coração. Cuide dela, guarde ela, para que o diabo não roube ela de você. Amém? Glória a Deus. E aí, amados, eu vejo algumas passagens na Bíblia que eu acho muito interessante, me chama a atenção. Eu queria que você abrisse lá em Mateus, capítulo número 9, para a gente ver aqui o que a palavra do Senhor fala. Mateus, capítulo 9, versículo número 2. Aleluia. Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo número 2. E aqui diz assim, começa o texto dizendo, e Jesus, vendo a fé deles. Você sabia que a sua fé pode ser vista? Amém? Eu creio, amados, eu estou vendo a sua fé de você estar aqui hoje. A fé, ela pode ser vista pelo quê? Pelo aquilo que você faz. E aqui a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Você prestou atenção nesse texto aqui? Primeiro, amados, que Jesus percebeu alguém que tinha fé, amém? Eu não sei se você conhece o contexto, mas o contexto aqui é que esses camaradas, que é a história daquele paralítico, que os amigos dele trouxeram ele numa maca e tiveram que descer ele pelo telhado. Sabe, amados, uma das coisas que eu vejo muito na palavra do Senhor é que para você viver uma vida de fé, muitas vezes você vai ter que enfrentar uma multidão. Eu não sei que multidão você tem que
que enfrentar. Não sei se é uma multidão de problemas, eu não sei se é uma multidão de circunstâncias, eu não sei se é uma multidão de faltas, eu não sei qual é a multidão que tem se apresentado diante de você. Mas uma coisa é, se você se mover em fé, Jesus vai ver a sua fé e vai te dar a resposta daquilo que você quer. Sabe, amados, esses camaradas aqui, eles tinham muita razão para dizer, não, fica aí no teu lugar, não tem como entrar mais nesse lugar não, está lotado, há muita gente, está cheio. Mas eles identificaram dentro daquele lugar, eu tenho para mim, amados, na palavra de Deus aqui, que esse lugar era uma casa um pouco grande, mas eles identificaram o ponto onde Jesus estava. E eles conseguiram descer esses camaradas lá, e Jesus disse que vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E olha aqui o que aconteceu de imediato. Os escribas diziam entre si, blasfêmia. Você sabia que nós podemos estar aqui sendo considerados como alguém que está blasfemando? Sabe, amados, nós precisamos romper. Talvez nós vamos ter que enfrentar multidões dizendo não. Tem muita gente dizendo que é absurdo o pastor abrir na igreja para celebrar culto. Ei, quem pagou o preço pela minha vida foi Jesus. E eu sei, irmãos, eu estou falando aqui para vocês, está sendo gravado e fica bem claro. Eu não vou negligenciar com isso, o vírus é real. Ele existe, mas mais real do que isso é o sacrifício que o Jesus fez por mim. E nada vai poder parar a igreja do Senhor, amados. E eu não sei o quanto você está preparado para enfrentar uma multidão. Porque vai se levantar multidões para dizer que as igrejas vão ter que fechar. Já se levantou. E vão continuar se levantando. Vai se levantar multidões para dizer que absurdo é esse. Vocês foram para o culto, vocês foram para a igreja hoje, foi? E o coronavírus? Parece que é só na igreja que tem coronavírus, né? Eu queria ver se alguém ia deixar de ir no banco receber dinheiro. A Bíblia fala, amados, sobre dois senhores na Bíblia. O dinheiro é a única coisa que a palavra do Senhor compara com o Senhor. Com outro Senhor que pode disputar com o nosso Senhor. Será que todo esse período de coronavírus, de pandemia, as pessoas deixaram de ir ao banco sacar os seus dinheiros? Deveriam deixar de ir lá? Não, por quê? Porque é necessário, sim ou não? E você se alimentar da sua fé, é necessário ou não? E nós vamos precisar, irmãos, nos fortalecer em fé. Entender que a nossa vida de Jesus, que Jesus já pagou um preço por nós. E toda a garantia, diante de qualquer situação, nossa garantia está no Senhor. E aí eu não sei que multidão você vai ter que enfrentar, o quanto você vai ter que ouvir, sabe, de críticas mesmo contra mim, contra você. Sabe, esses dias eu estava meditando na palavra e estava pensando assim, já pensou? Se um pastor, por estar aqui celebrando um culto, por exemplo, ele fosse preso, será quantas pessoas ficariam junto com ele? Será quantos da igreja estariam prontos para dizer, pastor, estamos junto com o Senhor? Ou para dizer assim, se o Senhor for, só tem que levar todo mundo. Tem cela para caber todo mundo lá dentro? Porque, irmãos, está no tempo da igreja de Jesus dizer assim, ei, se for para levar um, tem que levar todos. Porque a promessa de Jesus é, quando ele vier para buscar, ele vai levar todos. Então, aonde tiver um, tem que estar todos. Amados, tenho certeza que não vai acontecer isso se a igreja do Senhor estiver unida, estiver em fé. Amém? E aqui, amados, eles precisaram enfrentar uma multidão. E eu não sei se você sabe o contexto aqui, mas quem sabe aqui que dia era esse aqui que Jesus fez isso? Era um dia de sábado, onde pela lei era proibido. Então Jesus desobedeceu? Não, porque Jesus é Senhor dos senhores. Jesus é Senhor de dias. Jesus é Senhor de toda e qualquer situação. Porque ao nome dEle, todo joelho se dobrará. E toda boca confessará. Amém? Aleluia. Vai lá para Marcos, capítulo número 3. Mas Jesus foi criticado, irmãos. Só que ele tinha um propósito aqui.
Diga graças a Deus. Por ele não ter ouvido essas críticas, hoje nós estamos aqui. Amém? Marcos capítulo número 3, versículo número 1. E outra vez, diga outra vez. Aleluia. Entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Você sabe o que é uma mão mirrada? Atrofiada. Uma mão mais curta do que a outra. Quem já viu gente do bracinho por aí? Uma mão atrofiada. E estavam observando. Você percebe que tinha alguém observando Jesus? Você sabia que tem alguém observando a gente aqui hoje? Aleluia! É para observar mesmo. Quantos aqui estão dispostos também a manifestar o poder de Deus na sua vida? Amém? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, amados. E observando, para ver se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, que era Jesus, amém? Com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estenda a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Amém? Você percebe que aqui começou agora já a se encaminhar as coisas para aquilo que Jesus veio fazer. Sabe por quê, amados? Porque Jesus aqui estava mexendo com algo muito sério. Quantos sabem aqui o que foi que trouxe essa mão atrofiada para aquele homem? Quantos sabem o que foi que trouxe aquela paralisia para aquele paralítico? Você sabe quem foi que trouxe? Você sabe? Amém, irmãos. Isso. Quem trouxe pandemia? Foi Deus. Coronavírus? Foi Deus. O Deus que curou essa mão mirrada, que curou esse paralítico, é outro Deus? É outro Deus, irmãos? Não, é o mesmo Deus. Foi o mesmo que operou esses milagres, ele continua hoje de uma maneira diferente. Porque aqui Jesus estava ainda comprando a briga. Sabe o que é uma coisa, amados? Que havia uma dívida, e agora Jesus estava fazendo o quê? Perdoando. E aí ele diz: como assim está perdoando? Como assim ele está curando? Como assim ele está curando no dia de sábado, ele sabe que não pode? Então aqui Jesus começa agora a preparar o caminho dele, a preparar aquilo que ele ia enfrentar naquela cruz. Amém? Mateus 27, vai lá para Mateus 27 agora. E o que me chamou a atenção, irmãos, é que por conta de algo maravilhoso que Jesus fez, eles começaram agora a formar um conselho para ver como matariam a Jesus. Mateus capítulo 27, versículo de número 1. Todos acharam? Aleluia. E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Quem sabe aqui em que contexto está falando aqui? Jesus perdoando pecados, né? E ele começa a fazer isso, e aí os fariseus perguntam: quem é esse homem agora, que tem poder para perdoar pecados? E aí Jesus, ele faz uma declaração, ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Em outras palavras, Jesus está dizendo: para que saibais que o Filho do Homem veio para pagar a conta por esses que são pecadores. E eu posso dizer
Eu posso dizer para quem eu quiser que os pecados deles estão perdoados. Eu posso dizer para quem eu quiser que a sua conta já está paga. Mas aí os fariseus disseram o quê? Blasfêmia. Está blasfemando. Ele está dizendo que tem poder para perdoar pecados. Só Deus pode perdoar. Eles não sabiam que Jesus era Deus. Ok? Aí no capítulo 27 mesmo, vai lá para o versículo número 11. Obrigado, Jesus. Versículo número 11. E Jesus estava em pé diante do presidente. E o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu os dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Por quê? Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Assentado no tribunal, sua mulher mandou. Só um instante, perdi. E estando ele, no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão deste justo. Você percebe aí o que essa mulher estava dizendo? Porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, diga multidão, aleluia, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Versículo 27. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas roupas, as suas vestes, e levaram para ser crucificado. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, não leiam um texto como esse, como um texto qualquer. Nesse momento aqui, Jesus estava fazendo algo poderoso, uma substituição. Você percebe, não sei, talvez as pessoas falam: soltaram um bandido,
e crucificaram Jesus. Você sabia que ali estava sendo um exemplo já de nós? Porque a Bíblia diz que Jesus se fez maldito em nosso lugar. Eu não sei o que aconteceu com Barrabás, mas nesse momento ele recebeu liberdade, sim ou não? Tipificando, amados, que Jesus, ele ia se fazer maldito, para que eu e você nos tornasse livres. Crucifica Jesus, para libertar a todos os Barrabás. Como assim, pastor? Porque todos nós éramos malditos. Todos nós estávamos condenados. Talvez não uma prisão daquela, mas uma prisão pior. Uma prisão eterna. Mas ali Jesus, diante de toda a multidão, ele enfrentou essa multidão. Ele diz, a palavra do Senhor diz que pelo prêmio que ele estava proposto, ele enfrentou toda essa humilhação. Ele enfrentou toda essa zombaria. Ele enfrentou toda aquela multidão para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui celebrando. A minha pergunta para você nessa noite: que multidão vai te parar? Por isso que Jesus disse que nós já somos mais do que vencedor. Porque toda multidão que poderia barrar, que poderia impedir, Jesus venceu. Aleluia. Pule para o versículo 45. Nós vamos ler esses textos aqui para nesse instante nós cearmos. E eu creio em o poder de Deus manifestando em nosso meio nessa noite aqui. Aleluia. Porque, amados, o que vai fazer diferença na sua vida é a consciência do que você é hoje. A consciência do que Jesus fez por mim e por você. Versículo 45, que diz: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Você já prestou atenção nesse texto aqui, irmãos? Ele clama em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui, amados, Jesus agora ele estava experimentando pela primeira e única vez a separação do Pai. Como assim, pastor? Porque ele se identificou conosco. Para que ele pudesse nos tirar do império das trevas, para que ele pudesse nos libertar do opressor, ele tinha que pagar o preço por completo. E uma das coisas que nós estávamos era separados de Deus. Você crê que Jesus é Deus, que ele estava com o Pai desde o princípio? Ele nunca tinha experimentado, irmãos. O maior sofrimento de Jesus não foi a cruz. Hoje eu postei um vídeo no canal, lá no grupo do WhatsApp, não sei se alguém viu. Foi proposital. Se você não viu, eu aconselho, vai lá e assista. Talvez você não vai ter coragem de assistir aquilo dali. Mas aquilo ali nem se compara, não chega perto do que Jesus sofreu por nós. Sabe para que aquilo dali, irmãos? É para que você valorize o que você tem hoje. É para que você dê valor à sua salvação. Só que, amados, muitas pessoas já sofreram aqueles flagelos. Mas as próprias pessoas que estavam flagelando naquele momento ali, eles perceberam que ele era muito forte. O que ele estava resistindo. E nós sabemos que outros homens também já morreram crucificados. Mas o maior sofrimento que Jesus temia era o das trevas. E aqui ele está dizendo: Deus meu. Você percebe que ele não fala mais Pai? Você percebe que é o único lugar na Bíblia que você vai encontrar Jesus não chamando mais Deus de Pai? Você já prestou atenção nisso? Os outros lugares ele diz: eu vim aqui enviado do meu Pai, eu só faço aquilo que eu vi meu Pai fazer, eu obedeço ao meu Pai. Enfim, ele sempre falava, se referia ao Pai. Mas aqui agora ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava mentindo, irmãos? Não.
Deus não estava desamparando, mas agora ele não conseguia mais se ver na presença de Deus, porque ele estava recebendo no seu corpo o meu e o seu pecado. Aleluia. Verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Você percebe que agora Jesus acaba de ser separado de Deus, mas aqui agora, aqueles mesmos que acusaram Jesus por dizer que era Filho de Deus, diante de algo que estava acontecendo. Sabe, amados, Jesus, as coisas que Jesus fez foram poderosas. Se você for ler as Escrituras, prestar atenção, no nascimento de Jesus, foi um impacto na face da terra. Leia com atenção a sua Bíblia. Na morte de Jesus, foi outro evento que marcou a face da terra. Ei, você já imaginou passar 3 horas de escuridão? Você crê no que a palavra diz? Da hora sexta à hora nona, houve trevas. O sol se apagou, o sol escureceu. 3 horas da tarde, das 3 horas às 12. Tudo escuro, no momento de maior pico do sol. Aqui está dizendo que o véu se rasgou. Quando fala véu aqui, parece que é aquelas cortininhas transparentes assim, né? Não, irmãos. Esse véu jamais poderia ser rasgado por mãos humanas. O próprio Deus rasgou o véu que separava eu e você dele. Jesus estava indo para as trevas naquele momento, mas ele estava abrindo, rasgando um caminho para que eu e você tivesse acesso ao lugar que era dele sempre. O trono da graça. Não só uma vez, mas uma vez por todas. E aí o centurião que guardava, vendo aquilo, o sepulcro se abriu, mortos foram ressuscitados e entraram nas suas casas depois. E o centurião, vendo aquelas coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Não sei você, irmão, mas eu imagino aqui, aquele camarada lá naquele momento, vendo tudo isso acontecer, aqueles que estavam lá no templo, cuidando no templo, de repente vê o véu se rasgar, porque eu não sei se você sabe, mas só um sumo sacerdote podia entrar no Santo do Santo, passar aquela cortina, e de repente ela se abre ao meio, abrindo um acesso agora para todos. Aleluia. Mateus 28. Pule para o 28 aí. Está tudo quieto. Mateus 28, versículo 18. É para gerar temor mesmo, irmãos. Você entender que não foi um sacrifício qualquer. Não foi um jejum de uma semana. Não foi uma campanha de 21 dias. Não foi nada disso, irmãos. Foi uma vida inteira dedicada por mim e por você. Mateus 28, versículo 18. Aqui Jesus agora já ressuscitado. Ele morreu, irmãos, mas a morte não pôde deter ele. A morte não pôde segurar. Lá no túmulo ele não está. No inferno também ele não pôde ficar. E chegando-se Jesus e falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, e eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação do mundo. Amém? Amém, irmãos? Amém, igreja? Jesus aqui ressuscitou, irmãos. Ele aparece para os discípulos e ele diz algo: ei, antes o diabo tinha autoridade sobre vocês, mas agora eu tomei a autoridade dele. E eu tenho autoridade. Eu agora tenho toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. Mas uma coisa eu digo a vocês, eu dou a autoridade agora, para vocês irem por todo o mundo e pregar o evangelho, ou dizer boas novas, ou dizer Jesus conquistou salvação, ou dizer Jesus está vivo, ele morreu naquela cruz, ele sofreu, mas ele não ficou lá, ele ressuscitou e vive para sempre. E o mais, o que foi que ele disse? Ele disse: ei, eu estarei convosco todos os dias. Emmanuel, Deus conosco. O que temerei eu, irmãos? O que você pode temer? Qual a multidão pode te barrar? O que pode te parar? Se Jesus, que tem toda a autoridade, te deu a autoridade, mas mesmo assim, ele garantiu que todos os dias da sua vida, ele estaria com você. Amém, irmãos? Aleluia. E Deus, irmãos, Jesus está contando comigo e com você, para que você continue falando as verdades, para que você se mantenha em fé, independente de multidões que se levante, independente de circunstância, mas que você creia plenamente que esse sacrifício que Jesus fez foi o suficiente para te salvar, para te dar a autoridade, para tornar agora mais do que um vencedor, para ser aquele que tem o domínio sobre o mundo, para aquele agora que tem a chave das portas do inferno, agora está sobre nós. Agora você tem um domínio sobre aquele que te massacrava. Se levanta, a igreja do Senhor. Aleluia. Ainda tendes fé? Ainda tendes fé? Nós vivemos em um país que parece ser livre, mas há uma perseguição sobre a igreja do Senhor, de uma forma silenciosa, que talvez você não está percebendo. Ficar em casa, irmãos, e não cultuar, não congregar, nunca foi um plano de Deus. Se você achar na sua Bíblia um decreto deste do Senhor, eu adoto. Me mostre, por favor, porque eu não quero ir de contra a palavra do Senhor. Mas o Senhor disse: não deixai de congregar, como é costume de algum. Quanto mais que se aproxima aquele dia. Quem sabe que dia é esse? A vinda do Senhor. É o próximo evento de maior, repercussão na face da terra. Eu não sei se você já parou um pouquinho para imaginar o que pode acontecer na hora que Jesus vier nos buscar, irmãos. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Mesmo que ninguém mais diga, o Espírito está aqui. E o Espírito diz: Maranata, vem Jesus. Mas a palavra diz que o Espírito e a noiva dizem. O Espírito e a noiva diz: Maranata, vem Jesus. Vem, Senhor Jesus. Esse é, amados, o evento de maior repercussão que está para acontecer na face da terra. E a Bíblia diz que é iminente, é a qualquer momento, é a qualquer hora. Confia, amados, no Senhor, confia nele, que se a situação ficar a tal ponto que Deus mesmo sabe que não dá mais, nem para mim, nem para você aqui, ele vai mandar o Filho dele vir buscar. Mas enquanto nós estivermos aqui, ele diz: eu estarei convosco. Confia que você vai muito além, muito adiante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você foi edificado com essa palavra hoje?
Creia nele, irmãos. Creia no Senhor. O Senhor, Ele quer nos fazer avançar, continuar crescendo e avançando. Sabe, confessando Jesus todos os dias, testemunhando dele, trazendo à memória o seu sacrifício naquela cruz. Não foi em vão. Sabe, amados, Deus é poderoso para ressuscitar nós, mesmo que você tenha morrido. Sabe, mesmo assim a esperança continua. Porque a Bíblia diz que quando Ele falar, quando Ele vier, quando Ele bradar com a sua voz, todos os túmulos vão se abrir. E aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão. Se juntarão com aqueles que ainda estão vivos, que receberão os seus corpos transformados. E subirão e se encontrarão com o Senhor nos ares. Amém, irmãos? Esta é a nossa, a minha bendita esperança. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos nesse momento receber a ceia do Senhor. Aleluia. Sabe, amados, essa mesa representa tudo isso que Jesus fez por nós. Ele não hesitou, Ele foi para a cruz, Ele morreu, Ele desceu à mais profunda treva e foi lá, pagou o preço pelo seu pecado. Mas o mesmo Espírito que habita em mim e você hoje foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos e Ele vive eternamente. E por isso nós podemos confiar, crer plenamente nele. Então essa mesa é para trazer a memória hoje, não a memória de pecados, mas a memória da salvação, do sacrifício de Jesus, do que Ele fez por mim e por você naquela cruz. Amém? Aleluia. A Bíblia só nos orienta, amados, que você deve examinar a si mesmo e depois cear. Sabe, a Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, todos eles cearam com Jesus na mesa. Jesus não fez exclusão. Jesus não excluiu ninguém da Santa Ceia. Todos cearam junto com Ele. Mas agora nós precisamos discernir bem o corpo de Cristo. E uma das coisas, discernir bem o corpo de Cristo, é saber quem é o cabeça desse corpo. Saber a que corpo você pertence. No corpo do Senhor não tem enfermidade. No corpo do Senhor não tem falta. O Senhor é o nosso supridor. É Ele que supre todas as nossas necessidades. Amém? Vamos ficar de pé? Nós estamos respeitando todos os protocolos. Então você, antes de vir, vai higienizar.